Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís Jurema, do Educajus Cursos. Nós estamos hoje com o professor Douglas Galhazo. O professor Douglas Galhazo, ele é advogado, professor dos cursos de graduação e pós-graduação e também consultor jurídico de organizações não governamentais na área de direitos humanos. Olá, tudo bem, Douglas? Tudo jóia, Thaís. Então tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho e explicar para o pessoal o que são esses direitos humanos, porque a gente ouve tanto falar em direitos humanos e o que a gente pode dizer que é considerado direito humano? Direitos humanos, Thaís, é todo aquele direito que é peculiar e inerente à pessoa humana. Parece óbvio, né? Mas isso não é tão simples, é isso? né? Dá para você explicar para gente? Quando você pensa em direitos humanos, primeiro link que você vai fazer é a questão do direito do bandido, né? É o que a grande imprensa vende, que os direitos humanos é o direito do bandido, de quem está preso. Na verdade, ele também tem o direito, é o direito inerente à pessoa. O Estado, ele tem o direito de punir, e essa punição está tudo dentro das regras, dentro da lei. Então, por exemplo, vem se discutindo a questão da superlotação das penitenciárias, e até com assuntos polêmicos, né, recentes com relação a isso, essa questão da superlotação. Vou nem entrar no mérito quanto a algumas falas, né, recentes, mas quando a gente tem essa ideia, não, direito humano é só para bandido, o que isso quer dizer? Então, por exemplo, quando a pessoa está num lugar insalubre, não é? Será que ela tem condições de ressocialização? É essa a ideia? O direito da relação penitenciária é um tema dos direitos humanos. Vamos lá. Quando você fala na questão da ressocialização, o direito penal, ele, como última ratio, ele tem o dever de punir e deve punir. Punir faz parte da civilização. Agora, como nós vamos punir? Na verdade, a discussão que a gente poderia ter seria muito mais do campo do direito penal, sobre quais são os crimes que nós vamos punir, o tipo de crime, porque nós queremos punir todos os crimes. E nós estamos acompanhando que isso não está sendo eficaz. Mas a forma de punição pode ser diversificada, vamos dizer assim. Não o simples fato de estar preso quer dizer que ele vai ser ressocializado. Perfeito. A questão do direito penal, ela transcende a questão de direito do crime e a pena, né? Tem umas questões sociais para a gente discutir, falar sobre direito penal. Mas essa questão do sistema carcerário, o Brasil já teve condenação em cortes internacionais pela forma como ele aprisiona o cidadão. Realmente é uma violação de direitos humanos. E a conta que eu faço básica, isso com os alunos da graduação ou pós-graduação, eu vou punir o agente, eu largo nessas penitenciárias lamentáveis. E recentemente ouvimos até comentários a respeito de que seria bom se morresse e tudo mais. Mas alguns até morrem dentro do sistema, mas boa parte vai sair. E como é que ele vai sair? A discussão que a gente faz... Ele vai sair capturado pelos crimes organizados. É matemático, é simples. Ele vai para o sistema ele vai violar os direitos humanos, alguém vai tutelar, alguém vai cuidar que não vai ser o Estado, e aí a gente pode até entrar nas questões de crime organizado. Alguém tutela, alguém cuida. E quando sair... a gente tem essa ideia de que os direitos humanos é só para quem está preso. Na verdade, isso é uma grande mentira, né? Até com relação à questão de água, não é? Então, a gente vê que as pessoas não têm saneamento básico. Isso também não pode ser abarcado por um direito humano? Sim, a condição digna de moradia, de sobrevivência, né? O meio ambiente é um tema também relacionado a direitos humanos. São todos temas que nós estamos discutindo, conversando pontualmente, que são temas relacionados a direito humano, da pessoa humana. Só que a gente olha realmente restringe, minimiza a discussão de direitos humanos ao direito do bandido. Uhum. E retomando para a gente concluir essa questão do sistema carcerário, é simples, eu vou aprisionar, eu vou manter numa clausura por X anos, 5, 10, 15, 20, 30 anos, e todo dia está saindo alguém. Quais são as condições que essa pessoa sai?
Essa Sim, pessoa vai encontrar com a gente... Até porque o índice de reincidência é muito grande. É né? alto. É alto. E a gente não fizemos ainda as contas de que nós estamos prendendo mal. Nós não estamos resolvendo hoje. Então não é o simples fato de você beneficiar aquele que cometeu um crime, não é? Que realmente a gente não pode falar em benefício para quem cometeu um crime, mas sim garantia mínima, seja para aquela pessoa que vive em condição ruim, seja para a pessoa que foi presa, enfim. Na verdade, a ideia de direito humano ela é bem abrangente, né? Sim, sim. Você dá condição para que você ressocialize, né? Aquela pessoa, para que aquela pessoa não volte a delinquir. O objetivo é esse final de uma pena, é ressocializar. Além da questão da punição, é você ressocializar. Então, o sistema hoje que nós temos, ele não privilegia X ou B. Na verdade, a gente sabe quem é. No Código Penal, ele já selecionou quem é o cliente dele, que são a população menos abastada, menos favorecida. Uhum. E é o que entra e sai. Além disso, né, a gente falando aí desse leque de direitos humanos, a gente pode também encontrar, por exemplo, a questão da discriminação de forma geral, seja com relação à raça, seja com relação à pessoa da opção, não, né? Porque é um erro falar sobre opção sexual, mas sim da orientação sexual, enfim. Os direitos humanos, ele está inserido nesse contexto também? É uma discussão também bacana que a gente faz com relação a direitos humanos em ambientes de escolas. A questão do bullying, né, que nós tratamos como bullying. A questão do preconceito, da discriminação, ele perpassa por todos esses pontos. A questão de raça, ou procedência nacional, de origem nacional, Nordeste ou não. Recentemente também nós ouvimos alguns comentários de discriminação com o povo nordestinos, condição de gênero, a questão da população LGBT, que também é discriminada. E você acha que, por exemplo, nós como professores, né, até aqui falando, né, dessa questão de como você fala, né, se é opção, orientação, os professores, eles estão preparados para lidar com essa situação? Se você não enfrenta um tema, você não discute, você não estuda temas sensíveis, realmente você pode ter grandes problemas nessa interpretação no dia a dia. Como, por exemplo, temas quando você trata questões de gênero com relação à mulher, você tem problemas, a questão de raça, a de orientação sexual. Porque, de repente, são temas que a forma de tratar, a forma de se posicionar, você tem pessoas militantes, na verdade existe uma construção de uma discussão de uma população. Então existe uma batalha da mulher durante décadas para ter a sua autonomia, ter a sua independência. Então é a forma, de repente, de se tratar um tema desse com relação à mulher, com relação à população LGBT. Essa forma de você discutir, tratar, pontuar, de você denominar uma pessoa, isso pode gerar um grande problema. De repente você tem problemas de sala de aula, a forma de chamar, de lidar até com essas situações, né? Entre colegas. Uhum. E eu acho que isso também se dá em especial com relação ao atendimento ao público. Então, quem atende ao público dentro de uma empresa ou até dentro de uma repartição pública também necessita saber como é que lida com essa situação, até porque às vezes a gente já vem com pré-concepções, não é? E eu acho que é tão importante a gente fazer com que as pessoas saibam lidar com as situações para que possam respeitar, né? Então, uma coisa é você respeitar, outra coisa é você querer aquilo para você. São coisas totalmente diferentes. Nesse momento que a gente vive, né? Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? Essa questão do respeitar, né? Direitos humanos é simples, né? A questão do respeito. Pega o nome social. De repente de uma travesti ou de uma transexual. E nós tivemos alunos, isso no meu dia a dia também, isso a gente enfrenta. É o tratar como.
De repente, no nome que consta no documento, é um nome masculino. Só que a pessoa se apresenta com o nome feminino. E quer ser reconhecida pelo nome feminino, né? É básico. Você Ou masculino, que pode ser o inverso também. Né? É você tratar pelo nome. Qual é o seu nome? O seu nome é fulana. Eu passo a tratar como fulana. Na mesma coisa, mesmo ponto, você pega com uma travesti. Não denominamos como o travesti, não chamamos de o travesti. Na verdade, o travesti, você colocar como termo masculino, é apenas para você afirmar. Fala assim, ó, você está numa categoria abaixo. Você quer se aparentar como uma mulher, mas você é um homem. É uma forma de discriminação. É uma forma de discriminação. Você trata como uma travesti. O nome apresentou o documento, por exemplo, não fez a modificação, está com o nome masculino, mas ela se denomina com o nome feminino, você trata pelo nome feminino, ou o contrário, como você falou. É a questão do respeito. É incrível a gente estar discutindo temas de direitos humanos em 2019, né? Uhum. Coisas que deveriam ser básicas, que você deveria falar, bom, isso aí a gente não tem mais que discutir, isso daí tá certo. Não, nós precisamos Quanto a gente precisa aprender todos os dias, né? Todos os dias. E o professor, você desenvolve cursos, treinamentos a esse respeito? Sim, capacitações, outro tema também interessante, a questão da violência sexual de crianças e adolescentes, que é um tema extremamente sensível, e você tem essa questão da violência, um crime que acontece dentro de casa, entre quatro paredes, e você, de repente, vai só identificar isso no ambiente de fora, numa escola, num hospital, num posto de saúde. E aí você precisa ter realmente os profissionais que, de repente, tenham a ideia de que aquele sinal pode ser uma violação sexual. E qual o procedimento a ser seguido? Porque, às vezes, também a pessoa até, né, é chegada ao seu conhecimento, não é? Por exemplo, numa instituição de ensino, por exemplo, que uma criança foi violentada e não sabe nem como proceder com relação a isso. Tem o que a gente chama de rede de proteção, né? Que são os atores daquele ponto que nós estamos estudando. Por exemplo, a criança e o adolescente, você tem uma rede de proteção. Você tem os hospitais, você tem conselho tutelar, você tem as escolas. Então, você tem uma rede de pessoas que cuidam desse ponto. O primeiro tema a primeira vez que eu acompanhei um caso de abuso sexual foi no interior de Votorantim, na região de Votorantim, zona rural, de uma escola que foi aplicar a prova Saresp, isso na época do mestrado, e tinha uma criança, era até quarta série a escola, e aí tinha uma criança no meio da sala de aula, aplicando uma presença masculina, todas as professoras, aí uma menininha no meio, parada, todo mundo fazendo, nada, eu me aproximei, perguntei se ela estava precisando de alguma coisa, ela ficou olhando, eu tentei ser simpático, falei, lê pro tio, é mais difícil, né, um cara de 1,80 m, careca, tentar ler pro tio, é chocante, né. Ela não se manifestou, eu saí, ficou quieta, saiu, conversei com uma professora, falei assim, o que tem aquela menina? Falei, ela tem um rebaixamento mental, intelectual, e o triste da história dessa menina é que a gente acha que o pai abusa dela. Nossa. Daí, aí eu parou, aplicou a prova, aí saímos, aí eu falei, escuta, mas o que vocês fizeram alguma coisa? Aí a diretora falou, a gente acha, a gente não tem certeza. Aquilo chocou, foi o primeiro caso que eu ouvi de alguém tendo um relato de alguém sendo abusada. E às vezes até a pessoa ela fica com receio, né? Isso. Porque como ela não sabe como agir, olha como é importante esse tipo de treinamento, né? Então, como a pessoa não sabe como agir, ela fica com receio de tomar qualquer atitude porque acha que pode estar sendo errada, está tendo uma atitude equivocada. E eu acho que é interessante porque a primeira ideia que vem na nossa cabeça é que uma criança que é vítima de abuso sexual é exclusivamente nas classes menos favorecidas. E isso não é verdade, Não, né? não é. E nesse caso, por exemplo, ela falou assim, mas somos só nós aqui. E era uma região realmente que não tem ninguém, era rural. Bem rural. Ela falou assim, a gente não tem certeza. Mas que chocou, eu saí de lá, aí eu falei, vou procurar alguém. Fui no conselho tutelar. Foi primeira pessoa que me passou a época.
Aí fui até o conselho tutelar, o conselheiro de lá perguntou, o senhor tem certeza? Até recepção, né? Daí eu falei, se eu Tem que tivesse se investigar, certeza, né? você Aham. mandava prender em Claro, flagrante. aham. Eu falei, "Mas o objetivo seu como conselho tutelar é você apurar. Exatamente. Aí iria na delegacia Aí ele direto. falou que não falou, não, você tem que ter certeza. Falou, se tem certeza, eu vou fazer outra coisa. Saí de lá, fui à delegacia da mulher e fiz um boletim de ocorrência, Aham. informando que suspeitava. Foi investigado, eu volto tempo depois, aí questionei na delegacia, fui acompanhar um caso de uma violência doméstica. Aí conversei com o escrivã, dei o relato do caso, e realmente o pai abusava da criança. Nossa, que coisa Ele foi preso, respondeu o processo, tinha sido condenado, estava já em fase recursal, mas realmente era, ele abusava da Mas menina. saber há quanto tempo essa criança, Perdão. né, vinha sendo vítima de abuso, Sim. e até é interessante, você citou a questão de deficiências e tal, às vezes a criança também tem algum problema neurológico, ou psiquiátrico, enfim, comportamental, e também os professores ou os profissionais não sabem lidar com essa situação, né? Que às vezes é tratado como uma criança agressiva e na verdade não é isso, né? E saber identificar e saber lidar com a situação, inclusive com os pais, porque às vezes até o próprio pai não aceita algumas verdades, né? Você saber lidar com isso é necessário um treinamento, né? A questão da violência, a violência sexual, o choque desse crime é porque o crime que acontece no seio familiar. Muito triste, né? Se o pai abusa, se existe o abuso dentro de casa, essa criança ela não tem nenhuma outra referência fora. O que choca isso é, de repente, para aquela criança, aquele ato que acontece, o passar de mão, o beijo, de repente você não pensa nem na penetração. Porque muitos casos que eu acompanhei, como assim de acusação, o pai, o agressor, o tio, o irmão, falava que não existia penetração, então não tinha ocorrido estupro. E o estupro não depende da penetração apenas. Tem os atos libidinosos. E acontece dentro de casa. De repente, para aquela criança que cresce naquelas condições, é tudo normal. Aquilo faz parte, ela não tem o discernimento, fala, não, isso não pode. Então é difícil, e para levantar uma informação dessa, vai ser numa brincadeira, de repente a criança fala alguma coisa que acontece dentro de casa, que o profissional que está lá, professor, geralmente é o primeiro assim, a tomar, a não ser que você tenha violência, algum machucado que vá ao hospital, o professor é o primeiro agente que vai identificar. Se passou desapercebido na situação ou ele não sabe para onde recorrer, é uma criança que vai ser vítima de violência. E outro fato que vem assustando, eu falo a mim, enquanto mãe, eu vejo que assim muitas crianças têm a questão da automutilação em virtude de alguns programas aí nas redes sociais. E às vezes também a família não sabe identificar até chegar nesse ponto, ou também não quer ver. E às vezes quem vai ter um olhar mais preciso pode ser dentro de uma escola, por exemplo. Sim. A questão das redes sociais, do celular especificamente, é um grande problema, né? Porque é um mundo que você não tem ideia. Você tem uma tela e você não sabe o que está por trás dessa tela. Mais interessante, né? Porque tudo isso faz parte do direito humano. Tudo. Então a gente tem aquela ideia inicial, né? Que nós começamos a falar que direito humano é destinado exclusivamente para bandido, e enquanto isso é uma mentira, né? Uma falácia, e a gente vê o quão importante a gente saber lidar com esse direito humano, saber identificar as agressões a esse direito humano, e é necessário, então, um treinamento para que nós, que às vezes não estamos lidando no dia a dia com determinadas situações, saibamos qual é o procedimento correto a ser tomado, né, diante de uma situação, às vezes tão grave quanto as narradas aqui, né? Sim. Não, é bem amplo. A gente pode fazer outras conversas com relação a direitos humanos. Se deixar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, né? Tem idosos, tem mulher para falar. Nós temos as populações vulneráveis à violência, né? Um termo também que a gente utiliza também para não errar nesse discurso é tratar como minorias, né? A gente não trata a população LGBT como minorias, negro no Brasil como minoria, não dá para você tratar. Mas são as populações que são vulneráveis, que merecem atenção,
que merece a discussão, o estudo, para identificarmos, discutirmos e fazer diferente é o mais importante. E fazer Não diferente. é? Porque às vezes a gente erra e nem sabe que tá errando. Então, para que a gente possa ter a oportunidade de fazer diferente, é importante a gente saber identificar onde há o erro. Então, professor, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Venha sempre. O professor, ele ministra cursos e treinamentos a respeito de direitos humanos, também na área de direito penal, processo penal. E eu tenho certeza que ele tem muito a acrescentar aqui com a gente na nossa plataforma e trazendo aí mais bate-papo, mais notícias a respeito desse tema tão importante. E você que se interessa pelo tema, entre em contato conosco através das redes sociais, siga-nos através das nossas redes sociais e também através da nossa plataforma, www.educajus.com.br. Obrigado, professor. Obrigado, professor Thaís. Obrigado.